Imagina passar anos inteiros dando duro por um casamento, cuidando de uma família que nunca te aceitou de verdade. Aí, bem no momento em que você mais precisa de apoio, seu marido te bota para fora de casa, na frente de todo mundo, pela amante nova. Só que ele não fazia a menor ideia de quem realmente estava expulsando pela porta. No dia seguinte, aquele prédio inteiro onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele acha que manda, tem uma dona nova. E adivinha quem é? Fica comigo até o final, porque essa virada ninguém viu chegando. A primeira mala caiu na calçada com um baque seco, e a segunda veio logo atrás, aberta, espalhando blusas e um vidro de remédio que rolou até parar perto do meio-fio. Helena ficou parada no portão do prédio, com o vento de julho cortando através do casaco fino, olhando para o marido que nem se dava ao trabalho de descer os últimos 2 degraus da entrada. Rafael tinha o queixo erguido, aquele jeito de quem já decidiu tudo antes mesmo de abrir a boca. Você não vai fazer esse escândalo aqui na porta, Helena. Junta suas coisas e vai para casa da sua irmã ou pro hotel, sei lá. Não é mais problema meu. Atrás dele, encostada no batente como se aquilo fosse um evento social, Beatriz segurava uma taça de vinho que claramente não era a primeira da noite. Ela nem se esforçava para esconder o sorriso. Coitada, tá parecendo um passarinho caído. Alguém chama um táxi para a moça, os vizinhos do prédio ao lado já tinham parado nas janelas. O porteiro, seu Osvaldo, ficou plantado atrás do vidro da portaria, sem saber se saía para ajudar ou se fingia que não tinha visto nada. Helena sentiu o chão gelado através da sola fina do chinelo, porque nem deu tempo de calçar um sapato direito quando Rafael começou a jogar as coisas dela escada abaixo. Ela tinha saído do hospital fazia exatos 11 dias. Ainda tomava os remédios em horário certo, ainda sentia tontura quando levantava rápido demais, ainda usava aquele lenço fino na cabeça porque o cabelo tinha caído boa parte durante o tratamento. E era justamente esse detalhe que Rafael escolhia ignorar enquanto gritava da escada que ela estava fazendo drama. Eu não tô fazendo drama nenhum, Rafael. Eu tô doente. Você tá usando isso há meses para me prender numa situação que eu não aguento mais. Cansei. A palavra cansei ficou pairando ali entre os dois, feito uma coisa suja que ninguém queria pegar de volta. Helena olhou para Beatriz, depois para o marido, e alguma coisa dentro dela, que já vinha se apagando devagar havia semanas, terminou de apagar de vez naquele instante. Ela abaixou, catou o vidro de remédio do chão molhado, guardou na bolsa sem pressa nenhuma e olhou para Rafael de um jeito que ele não soube decifrar. Tá bom, Rafael. Eu vou nenhum grito, nenhuma cena. E foi exatamente essa calma que deixou ele incomodado, porque ele esperava lágrima, esperava súplica, esperava qualquer coisa que confirmasse que ele tinha razão em fazer o que estava fazendo. Em vez disso, Helena pegou as 2 malas, uma em cada mão, e desceu a rua devagar, sem olhar para trás nenhuma vez. Se você já passou por alguma humilhação assim, na frente de gente que devia te proteger, deixa aqui embaixo de onde você está assistindo agora e que horas são aí, porque essa história ainda vai virar de um jeito que ninguém está esperando. E se você chegou agora nesse canal, aperta para se inscrever, porque essa mulher que acabou de ser jogada na rua ainda não disse a última palavra. A chuva começou fina, quase disfarçada, quando Helena virou a esquina da Alameda Santos. Ela não tinha para onde ir naquele horário, quase meia-noite, com o celular em 8% de bateria e um cansaço que não vinha só do corpo. A irmã morava em Sorocaba, longe demais para aparecer batendo na porta àquela hora. A única pessoa que fazia sentido chamar era Cecília, amiga desde a faculdade, a única que continuou visitando Helena no hospital quando quase todo mundo mais sumiu. O telefone tocou 3 vezes antes de Cecília atender, a voz ainda enrolada de sono. Helena, que isso? São quase meia-noite. Ele me botou para fora, Ceci, na frente de todo mundo. Com a Beatriz do lado dele,
Do outro lado da linha teve um silêncio comprido, o tipo de silêncio que carrega mais raiva do que qualquer grito. Depois Cecília falou rápido, já se mexendo, já pegando as chaves do carro, pelo som que Helena conseguiu identificar: "Fica onde você tá. Tô indo aí." Só que antes de Cecília completar a frase, um carro preto, grande, do tipo que não costumava passar por aquela rua àquela hora, parou bem devagar ao lado de Helena. O vidro escureceu ainda mais quando desceu alguns centímetros, revelando um motorista de terno cinza que ela nunca tinha visto na vida, Dona Helena Duarte. Ela travou. Fazia anos que ninguém a chamava assim, pelo sobrenome de solteira, e muito menos com aquele tom de quem já sabia exatamente quem ela era antes mesmo de perguntar. "Como o senhor sabe meu nome? O senhor Salgado pediu para eu vir buscar a senhora. Disse que era urgente." Helena nunca tinha ouvido falar de nenhum Salgado na vida. Ela deu um passo para trás, instintivo, segurando as duas malas mais perto do corpo, mas o motorista não fez menção de descer nem de forçar nada. Só esperou com uma paciência estranha, como se soubesse que ela ia acabar entrando naquele carro de um jeito ou de outro. A chuva foi engrossando. Cecília ainda estava a uns 20 minutos de distância e Helena, sozinha numa calçada às tantas da noite, olhou para o interior seco e iluminado do banco de trás. Depois olhou para o prédio que já não era mais dela, com as janelas do 7º andar ainda acesas. A silhueta de Beatriz passando de um lado para o outro, como se já tivesse escolhido as cortinas novas. Foi então que ela entrou no carro. Anos antes daquela noite, quando Helena conheceu Rafael, ele era só um rapaz ambicioso que trabalhava dobrado na construtora do pai, sonhando em provar que merecia o sobrenome Andrade. Ela tinha 26 anos, um diploma recém-tirado de arquitetura debaixo do braço e projetos rabiscados até tarde da noite num caderno de capa preta que carregava para todo canto. Foi num canteiro de obra, discutindo uma planta que ele achava exagerada e ela defendia com unhas e dentes, que os dois se apaixonaram, do jeito mais simples do mundo, sem cerimônia nenhuma. Isso, obviamente, não podia ficar do jeito que começou o pai de Rafael, seu Ricardo Andrade. Nunca escondeu que achava Helena de família simples demais para sentar à mesa dos Andrade. Vinha de uma linhagem que gostava de sobrenome antigo, de fazenda no interior, de retrato de bisavô na parede da sala. Mesmo assim, Rafael casou com ela, contra a vontade do pai, e por uns tempos aquilo pareceu até bonito, dois jovens indo contra a família por amor. O problema foi depois que Ricardo morreu de um jeito repentino, deixando a construtora inteira nas mãos de um filho despreparado que, de repente, precisava provar para a diretoria, para sócios, para a cidade inteira, que dava conta do recado. Foi aí que tudo começou a mudar. Rafael parou de perguntar como tinha sido o dia dela. Parou de olhar os desenhos que ela ainda fazia escondido, tarde da noite, num caderno que ela guardava numa gaveta com chave, como se fosse um segredo vergonhoso e não um talento. Ele começou a chamar isso de rabisco bobo, sempre que via o caderno em cima da mesa, e depois de um tempo Helena parou de deixar o caderno em cima da mesa. Ninguém sabia, nem mesmo Rafael, que anos antes daquilo tudo Helena tinha assinado, sob o nome profissional de H. Duarte, um dos projetos de reforma mais comentados do bairro dos Jardins. Um trabalho silencioso, feito por indicação, pago à parte, sem cartão de visita, sem festa de inauguração. Ela tinha aceitado assim porque o contratante, um homem reservado que ela só encontrou pessoalmente 2 vezes, pediu discrição. E discrição era algo que Helena sabia entregar melhor do que qualquer outra pessoa. O nome desse homem era Otávio Salgado. Ela nunca contou isso a Rafael. No começo, porque pareceu bobagem demais para mencionar um trabalho antigo, um contrato encerrado. Depois, com o tempo, porque contar significaria admitir que existia uma parte inteira da vida dela que Rafael nunca se deu ao trabalho de perguntar.
A doença chegou 2 anos atrás, sem avisar, do jeito que essas coisas costumam chegar. Um exame de rotina, um resultado estranho, depois uma sequência de consultas que foram enchendo a agenda de Helena e esvaziando, aos poucos, a paciência de Rafael. Ele ia com ela nas primeiras consultas, depois passou a mandar o motorista. Depois nem isso. Você não entende, Rafael. Eu preciso que alguém fique comigo depois da sessão. O médico disse que eu não posso voltar sozinha. Eu tenho uma reunião que não posso cancelar, Helena. A empresa não para porque você está doente. Foi mais ou menos nessa época que Beatriz apareceu, contratada como consultora de marketing para um lançamento novo da construtora. Bonita, cheia de energia, sempre disponível para almoçar, para tomar um café rápido, para discutir estratégia até tarde da noite no escritório. Helena percebeu antes de qualquer prova concreta aparecer, do jeito que quem já viveu muito tempo, ao lado de alguém, percebe as mudanças pequenas primeiro, o perfume diferente na camisa, os horários que não fechavam mais, o celular virado para baixo em cima da mesa de jantar. Ela nunca disse nada no começo. Estava cansada demais, doente demais, precisando de energia demais só para levantar da cama, para gastar o pouco que sobrava discutindo uma coisa que ela já sabia, no fundo, que ia acabar do jeito que acabou. Teve uma noite, no meio do tratamento, em que Helena precisou ir sozinha para o hospital de madrugada, chamando um táxi porque Rafael tinha desligado o celular para não ser incomodado depois de uma reunião cansativa. Ela ficou sentada numa cadeira de plástico do corredor por quase 2 horas, esperando um médico de plantão, segurando a bolsa no colo com as 2 mãos porque não confiava nas próprias pernas para levantar sozinha se precisasse. Foi Cecília quem apareceu, de pijama, o cabelo preso de qualquer jeito, avisada por uma mensagem que Helena mandou sem muita esperança de resposta àquela hora. Nunca mais você passa por isso sozinha, ouviu? Nunca mais. Rafael só ficou sabendo do episódio 2 dias depois, e mesmo assim tratou o assunto como quem trata um contratempo de agenda, perguntando de passagem se tinha sido grave, sem nem esperar a resposta completa antes de mudar de assunto para falar de um jantar de negócios que precisava confirmar presença. Foi nessa mesma época que Helena voltou a abrir o caderno de capa preta, escondido, tarde da noite, não mais para desenhar prédio nenhum, só para ter alguma coisa que ainda fosse inteiramente dela, um espaço que a doença e o casamento não tinham conseguido invadir. O carro seguiu por avenidas que Helena reconhecia, depois por umas que não reconhecia mais, subindo em direção a um bairro mais alto da cidade, onde os prédios ficavam mais espaçados e mais altos ao mesmo tempo. Ela olhou para o motorista pelo retrovisor, tentando entender alguma coisa da expressão dele, mas o homem só dirigia, concentrado, sem dar nenhuma pista. Falta muito? Já estamos chegando. Dona Helena L. repetiu o nome de solteira dela de novo. E de novo aquilo soou como um sino, tocando em algum lugar da memória dela que ela tinha fechado a chave-chave fazia tempo. O carro entrou numa garagem subterrânea de um prédio que ela não reconhecia, as luzes automáticas acendendo em sequência conforme eles avançavam, até parar perto de um elevador privativo, daqueles que só sobem para um andar só. Enquanto isso, 3 quilômetros dali, Beatriz tirava os saltos no meio da sala do apartamento, que até algumas horas atrás pertencia a outra mulher, servindo mais uma taça de vinho, o celular apoiado no ombro numa ligação que ela claramente não queria que Rafael ouvisse já feito. Ela saiu, do jeito que a gente combinou. Agora é só esperar o próximo passo, que o resto se resolve sozinho. A voz do outro lado da linha falou baixo e Beatriz riu, um riso curto, calculado, sem nenhum resquício da doçura que ela usava na frente de Rafael. Relaxa. Ele nem imagina o tamanho do buraco que está enfiando o pé. Ela desligou antes que Rafael saísse do banho, guardou o celular na bolsa com um movimento rápido, e quando ele apareceu na sala, de roupão,
perguntando se ela tinha pedido o jantar, Beatriz já tinha o sorriso de sempre pronto no rosto, o mesmo sorriso que enganou Rafael por meses inteiros, sem ele nem desconfiar. O elevador particular abriu direto numa cobertura e Helena, cansada, molhada, com as duas malas ainda nas mãos, foi recebida por uma mulher de meia-idade, elegante, que se apresentou só como Dona Marta, secretária pessoal do Sr. Salgado, e que a conduziu até uma sala com janelas enormes de onde dava para ver metade da cidade iluminada lá embaixo. O senhor vai atender a senhora em instantes. Ele pediu que a senhora ficasse à vontade. Helena sentou na beirada de um sofá, ainda sem entender nada daquilo, o corpo dolorido de cansaço, quando o olhar dela parou numa fotografia emoldurada em cima de um aparador, uma foto antiga, em preto e branco, de um rapaz jovem que ela não reconhecia o rosto, mas reconhecia, sem saber explicar por quê. Alguma coisa no jeito de erguer o queixo, alguma coisa que lembrava, de um jeito incômodo demais para ser coincidência, o mesmo gesto que Rafael fazia, toda vez que ia dizer alguma coisa que não admitia discussão. Antes que ela conseguisse formular a beira pergunta, uma porta lateral se abriu e um homem entrou devagar, apoiado numa bengala de madeira escura, o cabelo branco penteado para trás, o terno impecável mesmo àquela hora da noite. Ele parou no meio da sala, olhou para Helena por um tempo mais longo do que qualquer estranho costuma olhar e depois abriu um sorriso pequeno, quase contido, do tipo que carrega mais história do que qualquer frase consegue explicar. Doutora Duarte, depois de tanto tempo, Helena levantou do sofá sem pensar, um gesto quase automático de respeito, embora não soubesse exatamente por quê. O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu não sou mais doutora de nada há anos. Otávio balançou a cabeça devagar, ainda com aquele sorriso. A senhora larga o título, não larga o talento. Sente, por favor. Peço desculpa pelo horário e pela forma, mas não tinha muito tempo para fazer isso do jeito mais gentil. Ele sentou numa poltrona de frente para ela, apoiando a bengala na lateral, e por um instante ficou só olhando, como quem organiza décadas de coisas não ditas antes de escolher por onde começar. Seu pai e eu fomos sócios, há muito tempo, numa construtora pequena que quase quebrou 2 vezes antes de dar certo. Quando quebrou de verdade, na segunda vez, foi ele quem bancou minha parte com o dinheiro que devia ser da faculdade da senhora. Nunca me deixou pagar de volta em vida. Falava que preferia me dever do que ver a filha sem estudar. Helena sentiu um aperto estranho no peito, não de tristeza exatamente, mas de reconhecimento, como se uma peça que faltava a vida inteira acabasse de encaixar sem aviso. Eu não sabia de nada disso, claro que não sabia. Ele não queria que a senhora soubesse. Achava que dívida não se conta, se paga. Helena ficou olhando para as próprias mãos, pensando em quantas vezes tinha se sentido sozinha demais, achando que ninguém do mundo do pai dela tinha sobrado. Quantas noites passou sem ter com quem dividir o peso de cuidar de um casamento que não cuidava dela de volta. Por que esperar até agora, Sr. Salgado? Se o senhor sabia de tudo isso há tanto tempo, por que eu prometi ao seu pai que só ia interferir se a senhora precisasse de verdade, não por pena, não por dó? Fiquei de olho de longe, sempre respeitando a distância. Contratei a senhora para reformar esse prédio sem revelar quem eu era, porque queria ver se a filha dele tinha a mesma têmpera. E tinha, doutora, tinha de sobra. E o senhor achou que ontem à noite era a hora certa. Ontem à noite eu vi um homem jogando a esposa doente na rua feito lixo. Não precisei de mais nenhum sinal. A voz dele não subiu de tom nenhuma vez enquanto falava, mas alguma coisa ali, na firmeza baixa da frase, pesava mais do que qualquer grito que Helena já tinha ouvido na vida. Ele apontou para uma pasta em cima da mesinha de centro, encadernada, com o nome dela escrito na capa, não o nome de casada, o outro, o antigo. Contratei a senhora, anos atrás, para reformar esse prédio inteiro,
sem que a senhora soubesse que era eu por trás daquilo. Usei um intermediário de propósito. Queria ver o trabalho antes de qualquer coisa, sem o peso do meu nome pesando na decisão. E a senhora entregou o melhor projeto que já passou pela minha mesa em 30 anos de mercado. Isso foi há quase 10 anos, senhor Salgado. Eu nem trabalho mais com isso, eu sei. Também sei o motivo, ele não completou a frase, e o silêncio que ficou entre os dois pesava mais do que qualquer explicação. Lá fora, a chuva batia mais forte na janela panorâmica e a cidade lá embaixo piscava luzes que pareciam não ter fim. Enquanto isso, no antigo endereço de Helena, Cecília chegava de carro, os pneus cantando um pouco ao frear em frente ao prédio, o coração dela batendo mais rápido pela raiva do que por qualquer outra coisa. Ela subiu correndo os degraus da entrada, ignorando o seu Osvaldo que tentava avisar que já não tinha ninguém lá, e chegou na porta do 7º andar batendo com força. Rafael abriu de roupão, com uma expressão de quem esperava qualquer visita menos aquela Cecília. Que absurdo é esse horário pra... Cadê a Helena, Rafael? Ela foi embora. Escolha dela não, sua covardia. Você jogou as coisas dela na rua, na frente de todo mundo, com essa aí do lado. Beatriz apareceu atrás de Rafael, ainda de vestido, o vinho na mão, sem esconder o desdém no jeito de olhar para Cecília de cima a baixo. Que isso, gente? Precisa fazer esse escândalo na porta do apartamento? Cecília não respondeu diretamente para ela. Manteve o olhar fixo em Rafael, a voz baixando de um jeito que assustava mais do que grito. Você não faz ideia do tamanho do erro que acabou de cometer. Nenhuma ideia mesmo. E antes que Rafael conseguisse responder qualquer coisa, ela já tinha virado as costas e descido as escadas, correndo, puxando o celular do bolso para ligar de novo para Helena, sem saber que a amiga, àquela altura, estava sentada numa cobertura do outro lado da cidade, ouvindo um homem que ela mal conhecia contar pedaços de uma história que envolvia o pai dela morto, uma dívida antiga e um prédio inteiro que Helena não fazia ideia de que ainda existia ligado ao próprio nome. Otávio se levantou devagar, foi até a janela, ficou de costas para ela por um instante, olhando para a cidade. Amanhã de manhã, às 9 horas, a senhora vai numa reunião com meus advogados. Não para assinar nada que a senhora não entenda primeiro, quero deixar isso bem claro. Só para ouvir uma proposta. Que tipo de proposta, senhor Salgado? Ele virou de novo para encará-la, e pela primeira vez desde que tinha entrado na sala, o sorriso pequeno sumiu completamente do rosto dele, dando lugar a uma seriedade que parecia ter décadas de peso guardado atrás. Eu sou o maior acionista do edifício Aurora, dona Helena. O mesmo prédio onde o Grupo Andrade tem a sede, onde seu marido trabalha, onde ele mora com a nova companhia dele a partir de hoje. Helena sentiu o ar faltar por um segundo, não de emoção, mas de puro choque, de entender para onde aquilo tudo ia. E o que isso tem a ver comigo? Otávio pegou um envelope lacrado em cima do aparador, o mesmo aparador onde ficava a fotografia antiga, e estendeu na direção dela, sem soltar de vez, como se ainda pesasse a decisão de entregar ou não. Tem tudo a ver, doutora, porque amanhã, se a senhora aceitar o que vou propor, esse prédio vai ter uma dona nova. E eu preciso muito que essa dona nova seja a senhora, antes que seja tarde demais para outra pessoa impedir. Helena olhou para o envelope, depois para o rosto de Otávio, tentando entender se aquilo era generosidade de verdade ou algum tipo de jogo que ela ainda não conseguia enxergar por inteiro. Fazia tanto tempo que ninguém oferecia nada a ela sem cobrar alguma coisa em troca, nem que fosse só gratidão, que a desconfiança veio quase automática. Um reflexo cansado de quem já apanhou demais da vida para confiar de graça. Por que o senhor está fazendo isso? O senhor nem me conhece direito. Conheço mais do que a senhora imagina, e devo mais do que consigo explicar numa noite só. Isso não é resposta, senhor Salgado. Ele riu, baixinho, um riso cansado, mas verdadeiro. Não é mesmo?
mas é o que eu consigo dar por hoje. O resto, a senhora vai entender aos poucos, prometo. Dona Marta reapareceu na porta da sala, avisando que o quarto de hóspedes já estava pronto, que Helena podia descansar ali aquela noite, que amanhã de manhã um carro levaria ela até o escritório dos advogados na Faria Lima. Helena hesitou por um segundo antes de aceitar, olhando para malas encostadas perto da porta, para o casaco ainda molhado, para o corpo que pedia descanso havia horas, só uma noite. Amanhã eu preciso resolver umas coisas. Fique o tempo que precisar, doutora. Essa casa não vai cobrar nada da senhora. No quarto, depois que Dona Marta fechou a porta e o silêncio tomou conta do lugar, Helena sentou na beirada da cama enorme, tirou o celular quase sem bateria da bolsa e viu 7 chamadas perdidas de Cecília. Ligou de volta na hora e a amiga atendeu antes do segundo toque. Helena, meu Deus, onde você tá? Eu fui lá no prédio, o Rafael disse que você foi embora por escolha própria. Quase que eu esganei ele ali mesmo. Eu tô bem, Ceci. Tô numa situação meio esquisita, mas tô segura. Que situação esquisita? Fala direito comigo. Helena olhou para o envelope lacrado em cima da cômoda do quarto, ainda sem coragem de abrir sozinha, esperando talvez alguma explicação que fizesse mais sentido antes de encarar o que tinha dentro. Amanhã eu te conto tudo. Só confia em mim por hoje, tá? Cecília ficou quieta por um instante, do jeito que só quem conhece a amiga há mais de 15 anos sabe reconhecer quando insistir não vai adiantar nada. Tá bom? Mas amanhã você me conta tudo, sem esconder nenhum pedaço. Depois que desligou, Helena apagou a luz do quarto, mas não conseguiu dormir por muito tempo, o corpo cansado demais e a cabeça girando rápido demais para permitir qualquer descanso de verdade. Ficou olhando o teto, repassando cada palavra que Otávio tinha dito, tentando encontrar o encaixe entre a dívida antiga com o pai dela e aquele prédio inteiro caindo do nada, feito destino ou feito armadilha, nas mãos dela. Na manhã seguinte, o sol entrou forte pela cortina que Dona Marta esqueceu de fechar direito, e Helena acordou antes mesmo do despertador tocar, o corpo ainda pesado, mas a cabeça, pela primeira vez em muito tempo, mais clara do que confusa. Ela vestiu a única roupa decente que tinha guardado numa das malas, um vestido azul marinho simples que sobreviveu à bagunça da noite anterior, e desceu para encontrar Otávio já sentado na mesa do café, lendo um jornal impresso com óculos na ponta do nariz. Dormiu bem, doutora? Dormi o suficiente. O senhor falou de uma reunião. Eu preciso entender direito o que vou assinar antes de chegar lá. A senhora não vai assinar nada hoje. Hoje é só para ouvir. Assinatura só depois que a senhora entender cada linha, e eu insisto nisso, porque já vi gente demais assinando papel sem entender e se arrependendo o resto da vida. O carro chegou pontualmente às 8h30 e o trajeto até o escritório dos advogados, num prédio de vidro espelhado na Faria Lima. Foi silencioso, Helena olhando pela janela para uma cidade que continuava a mesma por fora, enquanto tudo dentro dela virava de cabeça para baixo. No elevador, subindo para o 20º andar, ela pegou o reflexo do próprio rosto no aço polido da porta, e por um segundo mal reconheceu a mulher ali, com os olhos fundos de cansaço, mas o queixo erguido de um jeito que fazia tempo não erguia. A sala de reunião tinha uma mesa comprida de madeira escura, 3 advogados já sentados esperando, papéis organizados em pilhas ordenadas, e no centro da mesa uma pasta grossa com o nome dela escrito de novo na capa, o antigo, o profissional, o que ela tinha enterrado fundo demais, achando que nunca mais precisaria dele. Um dos advogados, um homem de meia-idade com óculos de aro fino, abriu a pasta e tirou de dentro uma planta antiga, desenhada à mão, com anotações nas margens, numa letra que Helena reconheceu na hora como sendo dela mesma, de quase 10 anos atrás. A senhora se lembra desse projeto? Helena olhou para o papel.
para o traço familiar, para as anotações que ela mesma tinha rabiscado numa madrugada qualquer, achando que ninguém jamais ia olhar aquilo com atenção de novo. E sentiu o quarto inteiro parecer menor por um segundo, como se o passado tivesse acabado de entrar pela porta sem avisar. O pai dela morreu quando ela tinha 23 anos, antes de ver a filha formada, antes de saber que o dinheiro que ele guardou em segredo para a faculdade dela tinha virado, nas mãos de um sócio distante, uma dívida de honra que atravessou décadas. Helena passou anos achando que tinha ficado sozinha no mundo depois daquela perda, sem família grande, sem rede de apoio, só ela e uma coragem que foi encolhendo devagar dentro do casamento com Rafael. Descobrir ali, numa sala de reunião fria, que existia um fio inteiro de história ligando o pai dela a esse homem de bengala e voz mansa, era como reabrir uma porta que ela nem sabia que tinha ficado trancada. Antes que ela conseguisse responder qualquer coisa, o celular dela, que ela tinha deixado carregando numa tomada perto da entrada, vibrou insistente em cima da mesinha lateral. Era Rafael ligando pela primeira vez desde a noite anterior, o nome dele piscando na tela, como se ele finalmente tivesse percebido que alguma coisa, em algum lugar, tinha saído do controle dele. Helena olhou para o nome piscando na tela, sentiu o polegar quase tocando o botão verde por puro hábito de anos inteiros, e no último instante virou o celular de bruços em cima da mesa, deixando a ligação cair sozinha na caixa de mensagem. Nenhum dos advogados comentou nada, mas o homem de óculos de aro fino trocou um olhar rápido com o colega ao lado, do tipo que sugere que aquilo já era esperado. Podemos continuar, doutora Duarte? Pode. Ele puxou outro documento da pasta, mais recente, com data de menos de um mês atrás, e virou para que ela pudesse ler. A senhora precisa saber de uma coisa antes de qualquer coisa. Essa reunião não foi marcada ontem à noite, depois do que aconteceu na porta do prédio da senhora. Ela já estava marcada há quase 3 semanas. Helena ergueu os olhos do papel, sem entender direito. Como assim já estava marcada? Ontem à noite eu nem sabia que o Sr. Salgado existia. O Sr. Salgado vem acompanhando a situação da senhora há um tempo. Ele nos instruiu, há semanas, para preparar toda a documentação de transferência, esperando o momento certo. O que aconteceu ontem só acelerou uma decisão que já estava tomada. Um frio diferente subiu pelo braço de Helena, não de medo exatamente, mas daquele tipo de inquietação que vem quando a gente percebe que foi personagem de uma história maior do que imaginava, sem nunca ter lido o roteiro inteiro. Ela olhou para a porta da sala, meio esperando que Otávio entrasse para explicar aquilo também, mas ele tinha ficado esperando lá fora, deixando os advogados conduzirem sozinhos aquela parte. Senhor Salgado sabia que isso ia acontecer, que meu marido ia me expulsar de casa. Não sei dizer com certeza o que ele sabia ou deixou de saber, doutora. Só sei que a documentação já existia e que agora, com a senhora aqui, precisamos formalizar a primeira etapa, que é só um termo de ciência, não é a transferência final. Ela empurrou para frente dela uma folha única com poucas linhas, pedindo que ela reconhecesse ter recebido a proposta e concordado em avaliar os termos completos numa próxima reunião. Helena leu devagar cada palavra, procurando alguma armadilha escondida no meio do português jurídico, mas o texto parecia limpo, direto, sem letra miúda enganosa. No rodapé da página, antes do espaço reservado para assinatura, tinha uma linha impressa que ela leu 2 vezes seguidas, achando que os olhos cansados estavam pregando peça. Em nome do espólio Salgado Andrade, representado pelo Sr. Otávio Salgado Andrade. Não Salgado sozinho, não uma empresa qualquer com nome comercial genérico. Um espólio com 2 sobrenomes juntos, um deles sendo exatamente o sobrenome do marido dela,
O mesmo Andrade que Rafael carregava com tanto orgulho, o mesmo nome que a família dele guardava como se fosse joia de família há gerações. Isso aqui está errado. Deve ser erro de digitação. Salgado Andrade não tem sentido nenhum, a menos que... Ela parou no meio da frase, o pensamento correndo rápido demais para terminar palavras. Os olhos indo direto para a fotografia que tinha visto na noite anterior em cima do aparador. O rapaz jovem de queixo erguido que parecia, de um jeito perturbador demais para ser coincidência. Com o próprio Rafael Ló, advogado de óculos de aro fino, fechou a pasta devagar, sem responder à pergunta que ficou pendurada no ar da sala, e só disse, num tom cuidadosamente neutro que não deixava escapar nada: "Isso é assunto para outra conversa, doutora. Uma que o senhor Salgado prefere ter cara a cara, quando chegar a hora certa." E foi exatamente naquele instante, com a caneta ainda suspensa na mão dela e o nome Salgado Andrade impresso bem ali na sua frente, esperando explicação, que a porta da sala de reunião se abriu sem aviso e a secretária entrou, pálida, avisando que tinha alguém insistindo lá embaixo, na recepção, dizendo que não sairia do prédio sem falar com a Andrade. "O senhor Rafael Andrade está lá embaixo, doutor." E ele não veio sozinho. A recepção do 20º andar tinha um piso de mármore tão polido que refletia as luzes do teto feito espelho, e foi nesse chão que Rafael parou, ofegante. Quando saiu do elevador com o paletó torto e a gravata frouxa, os olhos correndo pela sala procurando um rosto conhecido. Beatriz vinha logo atrás, os saltos batendo rápido no mármore, tentando alcançar o mesmo ritmo dele. "Onde ela está? Preciso falar com a Helena agora. O senhor pode aguardar aqui, por gentileza. Vou verificar se a doutora Duarte pode recebê-lo." "Doutora Duarte? Que doutora Duarte?" "Ela é minha esposa, chama Helena Andrade." A recepcionista só deu um sorriso educado, do tipo que não confirma nem nega nada, e pegou o telefone para avisar lá dentro. Rafael ficou andando de um lado para o outro, batendo o pé, enquanto Beatriz observava tudo com os braços cruzados, os olhos correndo pelas placas na parede, pelos quadros discretos, pelo símbolo gravado numa das portas de vidro que dizia apenas Participações Salgado. "Beatriz, você conhece esse nome? Salgado? Nunca ouvi falar." "Por que ia conhecer?" Ele não respondeu. Porque naquele instante a porta da sala de reunião se abriu e Helena saiu andando devagar, com o advogado de óculos de aro fino um passo atrás dela, segurando a pasta com o nome dela na capa. Rafael parou de andar. Por um segundo, olhando para a esposa, ele quase não reconheceu a postura dela, o jeito diferente de segurar os ombros, como se alguma coisa tivesse mudado de lugar dentro do corpo dela durante a noite. "Helena, graças a Deus. Eu estava preocupado com o quê, Rafael? Ontem você me botou para fora de casa. Hoje de manhã você está preocupado?" A voz dela saiu calma, sem tremor nenhum, e isso pareceu incomodar Rafael mais do que qualquer grito teria incomodado. "A gente precisa conversar. Em particular." Helena olhou para o advogado, que assentiu discreto, e depois olhou de volta para o marido. "Tá bom. Mas só 5 minutos. Eu tenho compromisso." "Compromisso? Que compromisso você tem, Helena? Você nem trabalha." O comentário ficou pendurado no ar por um segundo comprido, e Beatriz, sem conseguir se segurar, deixou escapar uma risadinha baixa que ela tentou disfarçar tossindo em seguida. Helena olhou para ela, sem raiva visível no rosto, só um cansaço antigo que já conhecia bem aquele tipo de desprezo. "Eu vou te dar 5 minutos, Rafael, mas ela fica aqui fora." A sala pequena onde os dois entraram tinha só uma mesa redonda e 2 cadeiras, sem janela, sem lugar para fugir do olhar um do outro. Rafael fechou a porta, passou a mão pelo cabelo, e por um instante pareceu o rapaz inseguro que Helena conheceu anos atrás no canteiro de obras, antes de qualquer sobrenome pesar nos ombros dele. "Eu exagerei ontem. Falei coisa que não devia. Você sabe que eu estava sob pressão,
com a empresa, com a Beatriz do seu lado, enquanto eu estava com o vidro de remédio na mão. Rafaela abaixou os olhos e por um segundo Helena quase sentiu pena. O tipo de pena velha que sobra de quem amou alguém por tempo demais para parar de sentir de uma hora para outra. Mas a pena não durou, porque ele levantou os olhos de novo, e o que veio na sequência não foi pedido de desculpa, foi outra coisa. Esse povo aqui, esse tal de Salgado, o que ele quer com você? Você assinou alguma coisa? Porque se você assinou algum documento sem mim, isso pode ter implicação legal, a gente ainda é casado, qualquer bem que... Aí está. Foi por isso que você veio, né? Não foi porque estava preocupado comigo. Foi porque descobriu que talvez eu tenha alguma coisa que vale a pena. Não é justo você falar assim. Eu casei com você quando você não tinha nada, Helena. Isso não conta para nada. Contou, sim. Contou até o dia que eu fiquei doente e parei de ser conveniente. Aí você foi procurar conveniência em outro lugar. Rafael passou a mão pelo rosto. O gesto cansado de quem tenta encontrar uma defesa que já sabe, no fundo, que não existe. Eu não sou bom em lidar com hospital, com remédio, com esse tipo de coisa. Eu sei que é fraqueza minha, tá bom? Mas isso não muda o fato de que a gente construiu uma vida junto. A gente não construiu nada junto, Rafael. Eu construí sozinha do lado de fora, enquanto você construía a sua por dentro, sem me deixar entrar. A diferença é que agora eu percebi. Não é isso, Helena. É isso mesmo, Rafael. Sempre foi ela e bateu a mão na mesa. Não forte o suficiente para ser ameaça, mas forte o bastante para mostrar que a calma dele estava só na superfície. Eu vim porque você é minha esposa, querendo ou não. E porque, além de tudo, eu tenho responsabilidade sobre você. Você está doente, Helena. Precisa de alguém cuidando, não de um velho estranho te enchendo a cabeça de promessa. Helena ficou olhando para ele por um tempo comprido antes de responder, deixando o silêncio fazer o trabalho que nenhuma palavra ainda tinha conseguido fazer naquela manhã. Eu passei 2 anos precisando de alguém. Rafael, você escolheu não ser essa pessoa. Agora é tarde demais para vir cobrar o posto que você abandonou. Rafael abriu a boca para rebater, mas nada saiu. Ele nunca tinha visto Helena falar daquele jeito, sem lágrima, sem súplica escondida atrás das palavras, só a constatação seca de quem já não precisava mais convencer ninguém de nada. Bateram na porta antes que ele conseguisse se recuperar, e a voz do advogado avisou de fora que o tempo tinha acabado, que a doutora Duarte tinha outro compromisso. A gente não terminou essa conversa, Helena. Terminou sim, Rafael. Só que você não percebeu ainda. Ela saiu da sala sem olhar para trás, deixando o marido parado ali dentro, olhando para a própria mão em cima da mesa como se ainda tentasse entender o que tinha mudado tão rápido, tão silenciosamente, sem nenhum aviso que ele soubesse ler a tempo, 3 dias depois, na sede do Grupo Andrade. A sala de reunião do 18º andar estava lotada de diretores nervosos, cada um segurando uma pasta de relatório que ninguém queria abrir primeiro. As ações da construtora tinham despencado desde que o rumor da separação vazou para a imprensa e um financiamento importante que dependia da confiança dos investidores estava prestes a cair por terra. A gente perde o financiamento até sexta se não apresentar um plano de estabilização para o banco. E, com todo respeito, Rafael, sua vida pessoal virou capa de coluna social. Isso assusta investidor? Rafael passou a mão pelo rosto, cansado, os olhos fundos de quem não dormia direito fazia dias. Eu sei da situação. Tô cuidando disso. Foi então que Beatriz, sentada numa cadeira encostada na parede, longe da mesa principal, mas perto o suficiente para ser ouvida, se levantou e caminhou até o centro da sala com a confiança de quem já tinha ensaiado aquele momento a manhã inteira. Se me permitem, eu talvez tenha uma solução. Meu pai administra o Grupo Salomão, vocês devem conhecer, é um dos maiores fundos de investimento imobiliário do país. Ele topa injetar capital de emergência agora,
Hoje, se a gente formalizar uma parceria estratégica com participação temporária nas decisões operacionais, um murmúrio de alívio passou pela mesa, o tipo de alívio que só quem está afundando sabe reconhecer quando vê uma corda jogada, mesmo sem saber quem está segurando a outra ponta. Rafael olhou para Beatriz, depois para os diretores, depois para o relatório financeiro aberto na sua frente, com números que pioravam a cada linha participação temporária. Só até a gente estabilizar? Só até estabilizar, Rafael. Prometo. Um dos diretores mais velhos, sentado na ponta da mesa, franziu a testa olhando para os papéis que Beatriz tinha trazido, mas antes que ele conseguisse formular a pergunta que já estava se desenhando no rosto dele, Rafael já tinha pegado a caneta, já tinha assinado a primeira página, com a pressa de quem só quer parar de sentir o chão tremer debaixo dos pés. Assina aqui também, por favor. E aqui embaixo. Rafael assinou 3 vezes seguidas sem ler linha por linha, confiando no resumo que Beatriz tinha feito em voz alta minutos antes, sem perceber que a cláusula 7, escondida no meio de um parágrafo técnico sobre governança corporativa, dava ao grupo Salomão direito de veto sobre qualquer decisão estratégica da construtora pelos próximos 5 anos. Não pelos próximos meses, como ele tinha entendido de ouvido. Beatriz assinou por último, com uma letra bonita e cuidadosa, e quando devolveu a caneta para Rafael, o sorriso dela durou um segundo a mais do que qualquer sorriso de alívio profissional deveria durar. Naquela mesma noite, num restaurante discreto do outro lado da cidade, Beatriz sentou numa mesa de canto, esperando alguém que chegou 10 minutos atrasado, um homem de terno escuro que ela cumprimentou com um aperto de mão seco, sem sorriso nenhum, bem diferente do jeito que ela tratava Rafael. Já assinou. 3 páginas sem ler direito, tal e qual você previu. Ó, meu pai vai ficar satisfeito. E isso adianta o plano em pelo menos 6 meses. O plano dela nunca foi só ficar rica, viu? Isso é só o primeiro andar da casa que eu tô construindo. O homem riu baixo, servindo vinho para ela sem que ela precisasse pedir. E o segundo andar? Beatriz deu um gole, olhando pela janela para a cidade lá fora, os olhos calculando alguma coisa que ela ainda não estava disposta a dividir nem com o próprio aliado. O segundo andar eu ainda estou guardando. Descobri uma coisa nos registros antigos da família Andrade, faz um tempo que ninguém mais sabe, nem o Rafael. E quando chegar a hora certa, essa coisa vai valer muito mais que qualquer participação societária. Nos dias seguintes, Helena se instalou de vez na cobertura de Otávio e aos poucos passou a acompanhar reuniões que antes nem sabia que existiam, aprendendo de novo, ou talvez lembrando, o vocabulário de balanço patrimonial, cláusula contratual, avaliação de imóvel. Otávio insistia em explicar cada detalhe devagar, sem pressa, tratando ela menos como herdeira acidental e mais como sócia que precisava recuperar o tempo perdido. Numa dessas tardes, olhando juntos uma planta antiga do edifício Aurora estendida na mesa, Helena comentou, quase sem pensar, sobre o sogro que nunca tinha gostado dela, o Ricardo, pai do Rafael. Ele conheceu o senhor também? Nunca ouvi ele mencionar esse nome. Otávio ficou quieto por um segundo, a mais do que a pergunta pedia, os dedos parando de correr pela planta. Conheci, sim. De um jeito complicado. Complicado como? Ele desviou o olhar, ajeitando a bengala encostada na cadeira, num gesto que Helena reconheceu como o mesmo jeito de se esquivar que Rafael tinha quando não queria responder alguma coisa. Isso é uma história antiga demais para essa tarde, doutor. Um dia eu conto inteira. Hoje vamos terminar de revisar essa planta, que amanhã a senhora tem reunião com o conselho. Helena não insistiu, mas guardou aquele desvio de olhar num lugar da memória que já vinha acumulando outros detalhes parecidos, pequenos, quase invisíveis, que juntos começavam a desenhar um contorno que ela ainda não conseguia nomear. Cecília apareceu para visitar naquele fim de semana,
trazendo um bolo que ela mesma tinha feito, e passou boa parte da tarde andando pela cobertura de queixo caído, tentando processar a virada toda. Deixa eu entender direito. Você desenhou metade dos prédios chiques dessa cidade escondido. Seu marido nunca soube, e agora um velho bilionário que devia dinheiro para o seu pai apareceu do nada para te dar um prédio inteiro. Resumindo bem por cima, é isso mesmo. Cecília sentou no sofá, ainda balançando a cabeça, incrédula. E você tá bem com isso? Não é rápido demais? Assustador demais? Helena olhou pela janela panorâmica para a cidade que continuava do mesmo jeito lá embaixo, indiferente a tudo que virava de cabeça para baixo na vida dela. Assustador foi passar 2 anos sendo invisível dentro da minha própria casa, Ceci. Isso aqui, comparado com aquilo, é só desconfortável. Otávio explicou o plano completo numa manhã de café, entre um gole e outro, com a calma de quem já tinha pensado em cada detalhe antes de falar em voz alta. Semana que vem tem a Assembleia Anual do Conselho de Participações. Todo mundo que importa nessa cidade vai estar lá, imprensa incluída. Vou anunciar a transferência oficial ali, na frente de todos, porque decisão desse tamanho precisa de testemunha, não pode ficar só no papel escondido numa gaveta. Precisa ser tão público assim? Precisa, sim, porque gente como seu marido só respeita o que não pode negar depois. Escondido, ele ia arranjar um jeito de contestar, de dizer que foi golpe, que a senhora manipulou um velho fragilizado. Na frente de câmera, testemunha e advogado. Não sobra brecha para mentira. Helena passou a semana seguinte dividida entre o medo de errar alguma coisa na frente de tanta gente e uma vontade estranha, quase esquecida, de aparecer de novo como profissional. Não como vítima, não como esposa abandonada, só como Helena Duarte, arquiteta com nome e trabalho próprios. A noite da Assembleia chegou depressa demais. O salão de eventos do próprio edifício Aurora, no último andar, estava lotado de gente importante, taças de espumante circulando em bandejas de prata, luzes baixas e douradas refletindo no teto de vidro. Rafael chegou de smoking, representando o Grupo Andrade por obrigação contratual desde a parceria com o Grupo Salomão, com Beatriz do braço, vestida de vermelho, cumprimentando todo mundo com aquele sorriso ensaiado de sempre. Você tá bem estranha hoje. Alguma coisa te incomodando? Só cansaço, Rafael. Muita reunião essa semana. Beatriz respondeu rápido demais, olhando de canto para a porta lateral por onde os organizadores do evento entravam e saíam, sem saber ainda que o nome que ia ser anunciado naquela noite tinha tudo a ver com a mulher que ela tinha ajudado a jogar na rua. O microfone soou um leve apito quando Otávio subiu no pequeno palco montado no centro do salão, apoiado na bengala, o terno impecável, e esperou o barulho da plateia baixar antes de começar a falar. Boa noite a todos. Faz 32 anos que carrego a maior parte do capital que sustenta este edifício, e faz 32 anos que espero o momento certo para fazer o anúncio que vou fazer agora. A sala inteira ficou em silêncio, o tipo de silêncio educado que só existe em festa de gente rica esperando notícia grande. Estou transferindo, com efeito imediato, o controle majoritário de todas as minhas participações no edifício Aurora, incluindo a sede onde o Grupo Andrade opera, para uma pessoa que eu confio mais do que confiaria em qualquer herdeiro de sangue que eu tivesse tido. Uma pessoa que, aliás, muitos de vocês já conhecem, sem saber quem ela é de verdade. Rafael sentiu o copo gelar na mão sem entender ainda o motivo, olhando para o palco com uma atenção que não tinha dado a discurso nenhum a vida inteira. Peço que a doutora Helena Duarte suba aqui comigo. Um murmúrio correu pela sala inteira quando Helena atravessou o salão com um vestido azul marinho simples que destoava de tanto brilho ao redor, mas que a fazia parecer, de algum jeito difícil de explicar, mais firme do que qualquer outra mulher ali dentro coberta de joia. Rafael a viu subir os 3 degraus do palco e ficou paralisado,
o copo ainda na mão, incapaz de juntar as peças rápido o suficiente. Isso é aquela mulher que ele expulsou de casa outro dia. Não é a esposa dele. O cochicho veio de algum canto da plateia, baixo mas audível o suficiente para Rafael sentir o rosto esquentar, e Beatriz, ao lado dele, apertou o braço dele com mais força do que qualquer gesto de apoio deveria ter. Rafael, o que está acontecendo? Você sabia disso? Não, eu não sabia de nada. No palco. Otávio pegou o microfone de volta, olhando para a plateia com a paciência de quem esperou décadas por aquele instante exato. Muitos de vocês conhecem o trabalho da doutora Duarte sem saber que era ela. O projeto de revitalização deste próprio edifício, executado há quase 10 anos, quando o Grupo Andrade quase quebrou depois da morte inesperada do fundador, foi assinado por ela, sob descrição que eu mesmo pedi. Foi esse projeto, esse trabalho, que segurou o valor patrimonial, que sustentou a empresa inteira nos anos seguintes. Rafael sentiu o chão do salão parecer inclinar um grau. Só um, mas o suficiente para desequilibrar tudo o que ele achava que sabia sobre a própria vida. A empresa do pai dele, a herança que ele passou anos tentando provar que merecia sozinho, tinha sido salva, em parte, pelas mãos da mulher que ele mandou embora de chinelo na chuva. Ao redor dele, a plateia inteira parecia ter parado de respirar junto, taças suspensas no ar, sem chegar até a boca de ninguém. Garçons congelados no meio do salão, com bandejas de prata esquecidas nas mãos. Alguém lá no fundo deixou uma taça escorregar dos dedos, o vidro estilhaçando no mármore. Mas nem esse barulho foi suficiente para quebrar o silêncio grosso que tinha tomado conta do lugar inteiro. Isso não pode ser verdade. A voz dele saiu baixa, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Mas Beatriz, ao lado, tinha o rosto branco, os olhos fixos no palco, calculando-o rápido demais atrás daquele sorriso que agora não escondia mais nada. Do palco, Helena olhou para a plateia inteira, encontrou o olhar do marido no meio da multidão, e por um segundo, só um, ela sentiu o peso de todos aqueles anos calados. Depois olhou para Otávio, respirou fundo uma vez e pegou o microfone que ele estendia. Eu não vim aqui hoje para provar nada para ninguém. Vim porque um homem que meu pai ajudou décadas atrás decidiu pagar uma dívida que eu nem sabia que existia. O que eu faço com isso daqui para frente é assunto meu. Ela devolveu o microfone, desceu do palco com passos calmos e atravessou o salão inteiro em direção à saída, sem parar para falar com ninguém, deixando atrás de si um silêncio pesado que ninguém ali dentro sabia como preencher. Se você já ficou invisível dentro da sua própria história, presa numa vida que te encolhia todo dia um pouco mais, conta aqui embaixo se você já teve vontade de virar o jogo desse jeito, silencioso e definitivo. Me conta também de onde você está assistindo agora e que horas são aí, porque a gente lê todos os comentários, cada um lá fora, no corredor de mármore que levava aos elevadores. Jornalistas já tinham captado o cheiro de história boa e cercaram Rafael antes que ele conseguisse escapar para algum canto sossegado. Flashes disparavam de todo lado, microfones se estendiam quase na cara dele. Senhor Andrade, é verdade que a nova proprietária é sua esposa? Vocês estão separados? Como o senhor se sente sabendo que ela salvou a empresa que herdou do pai? Rafael não respondeu nenhuma pergunta. Só ergueu a mão, murmurou um sem comentário qualquer e foi caminhando entre os jornalistas com a cabeça baixa. O smoking impecável de repente parecendo pequeno demais para o tamanho da humilhação que ele carregava. Beatriz não foi atrás dele. Assim que percebeu que os jornalistas tinham fechado o cerco em torno de Rafael, ela deu meia volta, atravessou um corredor lateral quase vazio e discou um número no celular. Escondida atrás de uma coluna de mármore, a voz baixa e apressada muda de plano. O jogo acelerou demais essa noite. Não dá mais para esperar os 6 meses que a gente combinou. Calma. O que aconteceu? O velho Salgado transferiu tudo para ela hoje.
na frente de todo mundo, com imprensa, sem volta atrás possível pelo caminho normal. E você quer usar aquilo que você descobriu. Ela olhou para o corredor vazio, checando se ninguém estava por perto. Antes de continuar, a voz descendo quase a um sussurro que mal chegava no próprio microfone do celular. Eu ia guardar isso para outra hora. Mas não sobrou escolha. Amanhã eu preciso daquela cópia que você achou no cartório de 30 anos atrás. Aquele papel muda tudo o que essa família Andrade acha que sabe sobre a própria história. Sem essa carta na manga, eu perco o jogo inteiro essa semana. Ela desligou o telefone antes que a resposta chegasse completa, guardou o aparelho na bolsa com a mão levemente trêmula e recompôs o rosto num segundo. Aquele mesmo sorriso de sempre pronto para qualquer câmera que ainda quisesse fotografar a companhia do herdeiro Andrade. Depois que o salão esvaziou e os garçons começaram a recolher taças pela metade. Otávio encontrou Helena numa varanda lateral, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, os braços cruzados contra o vento fraco da noite. A senhora foi impecável lá dentro. Seu pai teria ficado orgulhoso. O senhor fala dele como se soubesse direitinho o que ele ia pensar. Conheci seu pai bem o suficiente para arriscar esse palpite, sim. Ele apoiou as duas mãos no parapeito da varanda, e por um instante os dedos dele mexeram, quase sem querer, num anel antigo que ele usava na mão direita, gasto pelo tempo, com iniciais entalhadas que Helena não conseguiu ler direito na pouca luz. Foi um gesto pequeno, quase automático, mas ela reparou, porque já tinha aprendido a reparar nos gestos pequenos das pessoas, principalmente nos que elas mesmas não percebiam estar fazendo. Esse anel tem alguma história? Otávio olhou para a própria mão como se só ali tivesse percebido o próprio gesto, e por um segundo o rosto dele ficou com uma expressão que Helena não soube nomear direito, alguma coisa entre saudade e arrependimento antigo. Tem, sim, uma história bem antiga. Mas essa noite já deu emoção demais para uma pessoa só, doutora. Vamos deixar o resto para outro dia. Ele desviou o assunto rápido demais para ser coincidência, perguntando se ela queria descer logo ou ficar mais um pouco olhando a vista, e Helena deixou passar. Mas guardou aquele detalhe do anel junto com o resto das peças soltas que ainda não formavam desenho nenhum na cabeça dela. Rafael chegou em casa depois da meia-noite, tirou o smoking sem cuidado nenhum, jogando o paletó numa cadeira e ficou sentado na beirada da cama olhando para o celular, revendo as notícias que já tinham saído sobre o anúncio, cada manchete parecendo mais cruel que a anterior. Foi então que ele lembrou de uma coisa que sempre achou irrelevante, um comentário solto que a mãe dele fez uma vez, anos atrás, numa das poucas visitas antes dela se afastar de vez da família, depois da morte de Ricardo. Seu pai não era homem fácil, Rafael. Teve coisa que aconteceu antes de eu casar com aquele que eu nunca vou te contar, porque não muda nada hoje. Na época, Rafael tinha achado aquilo só um desabafo de mãe cansansada, sem dar importância. Agora, sentado sozinho no escuro do próprio quarto, com o sobrenome Salgado ainda ecoando na cabeça, aquela frase voltava com um peso diferente, quase físico. Ele pegou o celular de novo e ligou para um antigo colega de faculdade que hoje trabalhava com investigação corporativa, sem saber direito o que ia pedir para ele procurar, só sabendo que precisava entender de onde vinha aquele nome, Otávio Salgado, e por que ele carrega tanta certeza sobre a vida da família Andrade. Preciso que você levante tudo o que existir sobre um homem chamado Otávio Salgado. Registro, histórico empresarial, qualquer ligação antiga com meu pai, com minha mãe, com qualquer coisa da minha família. Descrição total. Isso vai levar uns dias, Rafael, eu tenho dias. O que eu não tenho mais é paciência. Ele desligou o telefone e ficou olhando para o teto. O mesmo teto que Helena tinha olhado semanas atrás sem conseguir dormir. Os dois agora presos, cada um à sua maneira,
na mesma pergunta que nenhum dos dois conseguia formular por inteiro ainda. Uma semana depois, na sede do Grupo Andrade, o advogado da empresa entrou na sala de Rafael com o rosto tenso, segurando um envelope formal que ele colocou em cima da mesa como quem coloca uma bomba desarmada com muito cuidado. O Grupo Salomão acabou de vetar a proposta de refinanciamento que a gente ia apresentar ao banco amanhã. Usaram bem a cláusula 7 daquele contrato que o senhor assinou na reunião de emergência. Veta com base em quê? Isso não faz sentido nenhum. Essa proposta ia nos salvar. O advogado abriu o envelope, tirou uma folha e apontou para o trecho relevante. A letra miúda que Rafael tinha ignorado semanas atrás. Aqui, olha. Qualquer decisão estratégica que envolva captação de capital, reestruturação societária ou alteração relevante no quadro de sócios precisa de aprovação unânime, incluindo o Grupo Salomão, pelos próximos 5 anos. O senhor assinou isso, Rafael. Não pelos próximos meses. 5 anos. O chão da sala pareceu balançar de novo, do mesmo jeito que balançou na noite da Assembleia, e Rafael sentiu o peso completo daquela assinatura apressada, caindo em cima dele, feito uma parede que ele mesmo tinha ajudado a erguer sem perceber. Isso significa que eles controlam qualquer decisão importante que eu tentar tomar. Significa isso mesmo, sim. E, com todo respeito, senhor Andrade, do jeito que a cláusula foi redigida, quase qualquer decisão importante conta como estratégica. Do outro lado da cidade, Otávio recebeu a notícia do próprio advogado dele, que também acompanhava de perto os movimentos do Grupo Andrade por causa da participação que agora Helena detinha no edifício onde a construtora operava. Ele repassou a informação para Helena durante o café da manhã, com o mesmo tom neutro que usava para qualquer assunto de negócio. O Grupo Salomão está apertando o cerco em cima do seu marido. Rápido, aliás, mais rápido do que eu esperava. Helena mexeu o café devagar, sem pressa nenhuma para responder, os olhos fixos num ponto qualquer da mesa. O senhor acha que eu deveria fazer alguma coisa? Avisar ele, sei lá? Eu acho que a senhora deveria fazer o que fizer sentido para a senhora. Só isso. Ninguém aqui vai cobrar decisão nenhuma. Ela ficou em silêncio por um tempo comprido, pensando em todas as vezes que precisou de ajuda e não teve, em todas as vezes que gritou por dentro sem que ninguém do lado de fora escutasse nada. Deixa ele aprender do jeito difícil. Foi assim que eu aprendi. Rafael foi atrás de Beatriz naquela mesma tarde, encontrando ela no apartamento novo que os dois tinham alugado depois do escândalo. Um lugar menor, mais discreto, longe dos olhares da vizinhança antiga. Ele entrou sem cumprimentar direito, já com o envelope do advogado amassado na mão. Você sabia dessa cláusula 7? Seu pai te contou que ia me prender assim? Eu sabia que ia proteger o investimento dele, Rafael. Isso é negócio. Você devia ter lido antes de assinar. Você me apressou a assinar. Falou que era só temporário. Beatriz cruzou os braços, encostada na bancada da cozinha, sem nenhum traço de culpa no rosto, só um cansaço impaciente de quem já não achava mais necessário fingir tanto. Eu falei o que precisava falar para fechar negócio, Rafael. Bem-vindo ao mundo real. Ele ficou olhando para ela por um tempo comprido, tentando reconhecer alguma coisa da mulher que ele achava ter conhecido nos últimos meses, e não encontrou quase nada além de um cálculo frio que ele só agora começava a enxergar por trás do sorriso de sempre. Quem é você de verdade, Beatriz? Sou a pessoa que vai ficar do Dlago, enquanto isso ainda fizer sentido para mim. Aproveita enquanto dura. A resposta caiu entre os dois feito pedra em água parada, e Rafael saiu do apartamento sem responder nada, a cabeça girando entre a traição de um lado e a traição do outro, sem conseguir mais distinguir direito qual delas doía mais. Enquanto isso,
Numa clínica no bairro dos Jardins, Helena esperava na sala de espera pelo resultado do exame de acompanhamento mensal. Cecília, sentada ao lado dela, folheando uma revista sem prestar atenção em nenhuma página. Os números melhoraram bastante desde a última consulta, Dona Helena. O tratamento parece estar fazendo efeito melhor do que a gente esperava nessa fase. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O primeiro em muito tempo que não vinha acompanhado de nenhum peso extra escondido atrás dele. Deve ser porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tô dormindo direito à noite. Cecília apertou a mão da amiga por baixo da mesa, sem precisar dizer mais nada, os olhos dos dois se encontrando com aquele tipo de entendimento que só sobrevive entre amizade antiga de verdade. No fim daquela mesma semana, Beatriz apareceu sem aviso na sede da Participações Salgado, pedindo para falar com Otávio pessoalmente, alegando um assunto relacionado à parceria recém-formada com o Grupo Andrade. Dona Marta tentou marcar horário para outro dia, mas Otávio, curioso demais para recusar, mandou que ela entrasse. Em que posso ajudar, senhorita? Salomão. Beatriz Salomão. Ele gesticulou para ela sentar sem se levantar da própria cadeira, estudando a visitante com aquele olhar calmo que já tinha desarmado gente mais experiente do que ela. O senhor conheceu bem a família Andrade, não conheceu? Antes mesmo do Ricardo morrer, conheci, sim. Por que a pergunta? Beatriz sorriu, um sorriso que ela mesma sabia que soava mais afiado do que gentil, e cruzou as pernas devagar, ganhando tempo antes de continuar, curiosidade profissional. A gente tá de sócio agora, mesmo que por tabela, pelo menos enquanto durar. E eu gosto de conhecer a fundo quem divide negócio comigo. Otávio segurou a bengala com as duas mãos, apoiando o queixo nelas, o rosto mantendo a mesma expressão tranquila de sempre. Mas alguma coisa nos olhos dele, algo pequeno demais para qualquer estranho notar, se fechou um pouco mais que o normal. Curiosidade é saudável. Senhorita Salomão, só recomendo que a senhora escolha com cuidado onde vai enfiar o nariz. Certas histórias antigas custam mais caro do que parecem valer para quem decide desenterrar sem saber direito o que vai encontrar. O aviso saiu tranquilo, quase gentil no tom, mas o peso por trás das palavras não deixou dúvida nenhuma sobre o recado. Beatriz levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Ainda sorrindo, vou levar o conselho em consideração. Obrigada pelo tempo, senhor Salgado. Ela saiu da sala devagar, sem pressa, deixando atrás de si um silêncio que Otávio quebrou só depois de escutar o elevador fechar lá fora, pegando o telefone para ligar para a própria advogada, a voz, pela primeira vez em muito tempo, carregando uma urgência que não tinha nada a ver com negócio nenhum. Preciso que você verifique uma coisa para mim, com toda a discrição do mundo. Quero saber se alguém andou mexendo nos registros antigos do cartório da comarca, onde o Rafael nasceu. O telefone de Rafael tocou tarde da noite. O colega investigador do outro lado da linha, com a voz baixa de quem prefere falar rápido e desligar logo. Achei uma coisa estranha, Rafael. Sua certidão de nascimento original, a que está arquivada no cartório da comarca onde você nasceu, não bate direito com a segunda via que sua família sempre usou. Tem uma diferença pequena, quase invisível, num campo que quase ninguém repara. Que diferença? O nome do seu pai no registro original. Depois teve uma retificação judicial, um mês depois do seu nascimento, mudando um dado nesse campo. Isso não é ilegal nem nada. Tem processo formal registrado, mas é incomum. Muito incomum. Rafael sentiu o peito apertar de um jeito que não tinha explicação médica nenhuma. Só o peso puro de uma pergunta que ele nunca tinha imaginado precisar fazer sobre a própria vida. Retificação de quê, afinal? Isso eu ainda não consegui acessar. O processo está selado por decisão judicial da época. Vou precisar de mais tempo e talvez de um mandado para chegar no conteúdo real.
Rafael desligou o telefone devagar, ficou olhando para a escuridão do próprio quarto por um tempo comprido, sentindo cada certeza que ele carregou a vida inteira sobre quem era, de onde vinha, o que merecia, começar a rachar bem no meio, sem fazer barulho nenhum, do jeito silencioso que as coisas mais importantes costumam desmoronar. Na cobertura do outro lado da cidade, Otávio também não conseguia dormir. Ficou sentado na poltrona da sala, olhando para a fotografia antiga em cima do aparador, o mesmo retrato que Helena tinha reparado na primeira noite, e passou o polegar devagar sobre o vidro emoldurado, num gesto cansado de quem carrega segredo demais para uma vida só. Foi Helena quem o encontrou ali, de madrugada, quando desceu para beber água e viu a luz da sala ainda acesa. O senhor não devia estar dormindo? Otávio não desviou o olhar da fotografia e, por um instante, só um instante, deixou a voz sair mais cansada do que o normal. Tem coisa que a gente carrega tanto tempo escondida, doutora, que esquece o próprio peso dela. Até o dia que alguém ameaça descobrir, e a gente lembra de repente de tudo que custou guardar segredo desse tamanho. Que segredo, senhor Salgado? Ele finalmente virou o rosto para encará-la. E o que Helena viu ali, pela primeira vez desde que os dois se conheceram, não foi a calma de sempre, foi alguma coisa parecida com medo. Em breve, doutora, em breve a senhora vai entender tudo. Só espero conseguir contar antes que outra pessoa conte por mim do jeito errado. No dia seguinte, Rafael ligou para a mãe pela primeira vez em quase um ano. A voz dela atendendo depois de tocar tanto tempo que ele quase desligou antes. Rafael? Que susto, filho. Aconteceu alguma coisa? Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja sincera comigo. De verdade, sem me poupar dessa vez. Do outro lado da linha, o silêncio durou tempo demais para ser coincidência. Que pergunta, Rafael? Você conheceu um homem chamado Otávio Salgado antes de casar com meu pai? O silêncio dessa vez durou ainda mais, e quando a voz dela voltou, saiu mais fina do que Rafael lembrava, quase quebrada. Onde você ouviu esse nome, meu filho? Isso não importa agora. Só me responde. Você conheceu ele ou não? Ela não respondeu direito. Só murmurou que não era conversa para ter por telefone, que precisavam se ver pessoalmente, que existiam coisas da vida que uma mãe guardava não por maldade, mas por medo de destruir tudo que o filho achava que sabia sobre si mesmo. E antes que Rafael conseguisse insistir mais, ela desligou, deixando ele sozinho na sala vazia do apartamento, com mais perguntas do que tinha tido a coragem de fazer na sede do Grupo Andrade. Os dias seguintes trouxeram mais más notícias. 2 fornecedores importantes cancelaram o contrato, alegando instabilidade da empresa depois do escândalo. Um banco menor, que antes topava a maior parte da operação, recuou a proposta sem dar explicação clara, e a diretoria, cada vez mais nervosa, começou a sussurrar entre si sobre a possibilidade de votar uma moção de desconfiança contra Rafael na próxima Assembleia, algo impensável meses atrás, quando ele ainda carregava o sobrenome Andrade como escudo inquestionável. Ele passou a andar pela própria empresa como um estranho, cumprimentado com formalidade fria por gente que antes ria alto das piadas dele nos corredores, sentindo pela primeira vez na vida o peso de um sobrenome que parecia, cada dia mais, pertencer menos a ele do que aquele que sempre tinha acreditado. Enquanto isso, Helena assinava, numa manhã tranquila no escritório de Otávio, os últimos documentos que formalizavam de vez a transferência completa da participação no edifício Aurora, a caneta deslizando firme sobre o papel, sem hesitação nenhuma dessa vez. Pronto, doutora. A partir de hoje, já de forma oficial, a senhora é a maior acionista individual desse prédio inteiro. Helena colocou a caneta em cima da mesa, olhou pela janela para a cidade que continuava lá fora, indiferente, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o chão debaixo dos próprios pés era realmente dela, sem depender de ninguém para continuar de pé.
Foi bom enquanto durou, essa sensação de segurança tranquila, porque nem 24 horas depois, o telefone de Helena tocou com um número desconhecido e a voz do outro lado, fria e calculada, foi direto ao ponto, sem nenhuma formalidade, doutora Duarte. Aqui é Beatriz Salomão. Acho que a gente precisa se encontrar cara a cara, o quanto antes. Tem uma coisa sobre a família do seu Marcemudo que a senhora com certeza vai querer ouvir antes de qualquer outra pessoa. Helena marcou o encontro para o dia seguinte, numa cafeteria pública no meio da tarde, escolhida de propósito por ela mesma, porque lugar cheio de gente não deixava espaço para Beatriz fazer o tipo de cena que costumava fazer em ambiente fechado. Chegou primeiro, sentou numa mesa de canto e esperou sem café, sem celular na mão, só olhando para a porta. Beatriz entrou 15 minutos atrasada, de óculos escuros mesmo dentro do estabelecimento, e sentou na cadeira da frente sem cumprimentar. Direto ao ponto, doutora. Eu tenho um documento que interessa muito à sua nova família. Um documento antigo, do cartório, que muda tudo o que vocês acham que sabem sobre o Sr. Salgado e o Rafael. Helena não moveu um músculo do rosto, esperando a continuação. É o que você quer em troca desse documento tão importante? Metade. Metade da participação que você recebeu no edifício Aurora, passada em segredo para o meu nome, e esse papel nunca mais aparece na vida de ninguém. Helena ficou olhando para ela por um tempo comprido, quase curiosa, como quem observa um inseto se debatendo numa teia que ele mesmo ajudou a tecer. Você acha mesmo que eu construí a vida inteira de novo, do zero, para entregar metade dela para uma estranha que ajudou meu marido a me jogar na rua? Eu acho que você não vai querer que certas coisas sobre a família que você escolheu venham à tona do jeito errado, na hora errada. Helena se inclinou para frente, a voz baixando, mas sem perder nenhuma firmeza. Beatriz, deixa eu te contar uma coisa sobre segredo. Segredo só tem valor enquanto ninguém mais sabe. E, pelo que eu conheço do Sr. Salgado até agora, duvido muito que ele tenha passado décadas guardando alguma coisa, sem ter um plano pronto para o dia que alguém tentasse usar contra ele. O rosto de Beatriz vacilou, só um pouco, o suficiente para Helena perceber que tinha acertado em cheio numa fragilidade que a outra mulher não esperava mostrar. Você não sabe do que eu sou capaz. Sei sim. Vi o suficiente nesses últimos meses. Agora, se você me dá licença, eu tenho outro compromisso. Helena levantou da mesa, deixou uma nota em cima para pagar o próprio café que nem tinha pedido e saiu da cafeteria sem olhar para trás, exatamente do jeito que já tinha aprendido a fazer nas últimas semanas. Do lado de fora, encostada no carro que Otávio mandou buscar ela, discou o número dele antes mesmo de entrar. Ela veio atrás de mim, tentou chantagear com o tal documento. Eu sabia que ela ia tentar mais cedo ou mais tarde. Volta para cá, doutor. Chegou a hora de resolver isso de vez, antes que essa menina resolva por conta própria do jeito errado. Na cobertura, quando Helena chegou, encontrou Otávio já ao telefone com outra pessoa, a voz mais firme do que ela tinha ouvido em semanas, dando instruções curtas e diretas. Marca para hoje à noite aqui em casa. Quero o Rafael, quero a mãe dele também, se ela topar vir. E avisa a advogada para ficar de prontidão. Caso a coisa saia do controle, ele desligou e encontrou o olhar de Helena, o rosto carregando uma mistura de alívio e medo que ela nunca tinha visto nele antes. Chegou a hora, doutora, de contar tudo, para todo mundo, antes que essa história saia da minha boca do jeito errado. Rafael recebeu o convite por mensagem, um endereço e um horário, sem explicação nenhuma, além de uma frase seca assinada por Dona Marta. O senhor Salgado pede a presença do senhor às 20 horas, assunto de família. Ele quase ignorou, mas alguma coisa na palavra família, vinda justamente daquele endereço, fez ele pegar o carro sem pensar duas vezes. Sua mãe chegou primeiro, pontual do jeito que sempre foi. Vestida de cinza,
o rosto pálido mesmo debaixo da maquiagem cuidadosa. Rafael a viu descer do táxi na porta do prédio e sentiu, pela primeira vez em anos, vontade de correr até ela e perguntar tudo de uma vez, mas se conteve, esperando o elevador em silêncio ao lado dela. Mãe, o que está acontecendo? Por que logo você veio para esse endereço? Porque eu devia ter vindo há muito tempo, Rafael. Devia ter contado antes que outra pessoa contasse por mim. Beatriz chegou por último, sem ser convidada, mas sabendo, por instinto ou por informação vazada de algum lugar, que aquela noite ia decidir o jogo inteiro de um jeito ou de outro. Dona Marta tentou barrar ela na porta, mas Otávio, já sentado na sala com Helena ao lado, mandou que deixasse entrar. Deixa. É melhor que ela ouça direto da fonte também. A sala inteira ficou em silêncio quando todos se acomodaram, cada um numa distância cuidadosamente escolhida um do outro, como peças de um tabuleiro esperando o próximo movimento. Otávio, apoiado na bengala, ficou de pé, olhando para Amélia por um tempo comprido antes de começar a falar. Amélia, faz 32 anos que a gente não fica na mesma sala assim, cara a cara. Achei que seria justo que a senhora estivesse aqui para confirmar ou corrigir qualquer coisa que eu disser de errado. O rosto de Amélia tremeu, mas ela manteve a postura ereta, as mãos entrelaçadas no colo, esperando. Pode falar, Otávio. Já esperei tempo demais para fugir dessa conversa agora. Otávio virou o rosto para Rafael e por um segundo a mão dele apertou o cabo da bengala com mais força do que qualquer gesto casual precisaria. Rafael, antes de eu ter qualquer sociedade com seu pai, antes de qualquer construtora, antes de tudo, eu e sua mãe namoramos. Sério, por quase 2 anos, quando os dois éramos ainda muito jovens, Rafael sentiu o corpo ficar rígido na cadeira, os olhos passando de Otávio para a mãe e voltando, tentando encontrar alguma coisa que desmentisse aquilo antes mesmo de ouvir o resto. E aí a gente terminou por motivo bobo, orgulho de gente nova, e sua mãe conheceu o Ricardo pouco tempo depois. Só que ela já estava esperando um filho, Rafael. Meu filho, o silêncio que caiu na sala depois daquela frase não parecia silêncio de gente quieta. Parecia o tipo de silêncio que tem peso físico, que aperta o peito de quem escuta antes mesmo de qualquer palavra conseguir processar direito o que acabou de ser dito. Beatriz, no canto do sofá, tinha os olhos arregalados, a boca entreaberta, percebendo em tempo real que a informação que ela carregava havia semanas, guardada como arma secreta, tinha acabado de ser entregue de graça, na frente dela, pela própria fonte, sem nenhum valor de barganha sobrando. Isso não pode ser verdade. A voz de Rafael saiu fina, quase de criança, e Amélia, ao lado dele, estendeu a mão devagar, tentando tocar o braço do filho, mas ele se afastou antes que ela conseguisse. É verdade, meu filho, o Ricardo sabia. Sempre soube, desde o primeiro dia. Ele me pediu em casamento sabendo, e disse que ia te criar como se fosse dele, com todo o amor que tivesse para dar, contanto que ninguém nunca soubesse. A gente fez a retificação no cartório junto, os dois, para registro nenhum contar história diferente da que ele escolheu viver. Rafael levantou da cadeira de repente, andando até a janela, de costas para todo mundo, os ombros subindo e descendo rápido demais. E por que ele nunca me tratou como filho de verdade, então? Por que sempre parecia que eu tinha que provar alguma coisa para ele o tempo inteiro? Otávio respondeu antes que Amélia conseguisse, a voz mais baixa agora, carregando um peso de arrependimento antigo, porque, apesar de tudo que ele prometeu, o Ricardo nunca conseguiu esquecer de verdade. Amava você, isso eu não duvido nunca, mas amava também com um pedaço de dor que nunca cicatrizou direito. Isso não é desculpa para o jeito como ele te tratou, Rafael. É só explicação que talvez a senhora nunca tivesse coragem de dar. Beatriz, ainda no sofá, tentou recuperar algum controle da situação, a voz saindo mais aguda do que ela gostaria. Bom,
Já que a verdade está toda em cima da mesa, eu acho que isso muda a estrutura de herança. Muda quem tem direito a quê nessa família toda e... Otávio virou para ela com uma calma que parecia mais assustadora do que qualquer grito. A senhorita ainda está pensando em dinheiro, no meio de uma conversa dessas. Isso diz muito sobre quem a senhorita é. No fundo, eu só estou sendo prática, senhor Salgado. A senhorita está sendo bem o que eu suspeitava desde a primeira vez que apareceu na minha sala, fazendo pergunta que não devia. Vou poupar meu filho de mais essa humilhação hoje. Dona Marta, por favor, acompanha a senhorita Salomão até a saída. Beatriz levantou, o rosto vermelho de raiva contida, olhando para Rafael num último apelo mudo que ele nem se deu ao trabalho de responder. Os olhos ainda fixos num ponto qualquer da parede, longe demais para registrar mais uma pessoa te abandonando naquela noite. Ela saiu sem dizer mais nada, os saltos batendo duro no piso, e o som foi sumindo devagar pelo corredor até o elevador engolir de vez. Rafael ficou parado na janela por um tempo longo, o silêncio da sala pesando em cima de todo mundo que ficou. Foi Helena quem finalmente se levantou, aproximou devagar e ficou ao lado dele, não como esposa, não mais. Só como alguém que também conhecia bem o gosto de descobrir a própria vida diferente do que sempre acreditou. Você não precisa decidir nada hoje, Rafael. Isso é peso demais para processar numa noite só. Ele virou o rosto para ela, os olhos vermelhos, mas sem lágrima nenhuma caindo. Só aquele tipo de exaustão que vem depois de perder chão demais de uma vez. Você sabia de alguma coisa disso? Não sabia de nada, Rafael. Só reparei em detalhe pequeno demais para formar sentido sozinho. Otávio se aproximou dos dois, devagar apoiado na bengala, e ficou parado a um passo de distância do filho, que ele nunca teve coragem de criar, olhando para ele com uma mistura de orgulho antigo e culpa que não cabia em nenhuma frase pronta. Eu não vim atrás de você a vida inteira porque não quis, Rafael. Prometi ao Ricardo que ia respeitar o espaço dele enquanto ele fosse vivo. Depois que ele morreu, achei que era tarde demais, que só ia bagunçar mais a sua cabeça. Fiquei de longe observando, torcendo para você crescer bom, sem precisar de mim para isso, e eu não cresci bom o suficiente. Foi isso que o Senhor viu. Você jogou uma mulher doente para a rua, Rafael. Isso não tem a ver com sangue, tem a ver com caráter. Mas ainda dá tempo de virar outra coisa, se você quiser. Rafael não respondeu. Só ficou olhando para o chão, processando décadas de vida reorganizadas numa única noite, sem conseguir juntar raiva, tristeza e um alívio estranho e incômodo numa única emoção que fizesse sentido. Amélia se aproximou por fim, tocando o ombro do filho com cuidado, e dessa vez ele não se afastou. Me desculpa, meu filho. Eu devia ter contado há muito tempo. Achei que proteger você era guardar segredo, mas acho que só consegui te deixar mais sozinho. Nos dias seguintes, a notícia da conversa daquela noite vazou, do jeito que segredo de gente rica sempre vaza mais cedo ou mais tarde, e chegou até o grupo Salomão antes mesmo que Beatriz tivesse coragem de contar para o próprio pai o que tinha acontecido. O patriarca da família, avesso a qualquer escândalo que pudesse manchar o nome da empresa, chamou a filha numa reunião fechada e cortou, na hora, qualquer participação dela nos negócios, junto com qualquer crédito que ela achava que merecia pela parceria com o Grupo Andrade. Você tentou chantagear gente errada, Beatriz, e ainda por cima falhou. Isso aqui não tem conserto fácil para o nosso nome. Beatriz saiu daquela reunião sem cargo, sem sobrenome para usar como escudo e sem o homem que ela achava que tinha na palma da mão, descobrindo tarde demais que o mesmo jogo frio que ela jogou a vida inteira também podia virar contra ela. Com o Grupo Salomão querendo distância urgente de qualquer escândalo, o próprio patriarca ligou para Otávio, pessoalmente, oferecendo vender de volta toda a participação que a filha tinha negociado às pressas,
por um valor bem abaixo do mercado, só para encerrar o assunto rápido e sem mais exposição pública. Otávio aceitou a proposta na hora e repassou a decisão final para Helena, deixando claro que a escolha de usar aquela participação recém-recuperada era só dela. A senhora agora tem opção que não tinha antes. Pode devolver o controle para o seu marido, sem cláusula nenhuma prendendo ele. Ou pode manter a participação com a senhora e decidir o futuro do Grupo Andrade do jeito que fizer sentido. Helena não precisou de muito tempo para responder. Eu vou manter. E vou usar meu voto na próxima Assembleia para apoiar a saída dele da presidência. Antes da votação, um dos diretores mais antigos pediu a palavra, olhando para Rafael com um misto de pena e cansaço que resumia bem o sentimento geral da sala. Rafael, ninguém aqui duvida que você tentou. Mas essa empresa precisa de habilidade que, nesse momento, você não consegue mais garantir. Isso não é pessoal, é sobrevivência do negócio. Rafael não pediu a palavra de volta, só assentiu uma vez devagar e ficou olhando para a própria mão em cima da mesa, enquanto os votos iam sendo contados um a um, cada mão erguida soando, para ele, mais alta do que qualquer grito que já tivesse ouvido na vida. Na assembleia seguinte, com a maioria acionária agora respondendo direto ou indiretamente para Helena, a diretoria votou, quase por unanimidade, pela substituição de Rafael no comando do Grupo Andrade, mantendo para ele apenas uma participação minoritária congelada, sem poder de decisão, gerida por um conselho fiduciário até segunda ordem. Rafael recebeu a notícia por carta formal, entregue por um mensageiro no mesmo apartamento pequeno e discreto, onde ele tinha se mudado depois de perder tudo mais. Ele leu o documento devagar, sentado sozinho na mesa da cozinha, e por um momento achou irônico que a mesma frieza jurídica que ele tinha usado para tentar controlar Helena semanas atrás, agora voltava para ele multiplicada, sem nenhuma cláusula escondida no meio do texto para confundir ninguém. 2 semanas depois, Helena marcou uma última reunião com ele, dessa vez no próprio escritório dela, no andar mais alto do edifício Aurora, com vista para a cidade inteira estendida lá embaixo. Rafael entrou devagar, sem gravata, sem aquele porte de dono do mundo que ele carregava meses atrás. Você me chamou aqui para quê, Helena? Para assinar os últimos papéis do divórcio e para te dizer cara a cara que o apartamento que a empresa reservava para a diretoria, o que você ainda está usando, precisa ser desocupado até o fim do mês. Faz parte do patrimônio que agora responde para mim. Rafael olhou para ela, tentando encontrar algum traço de crueldade no tom dela, mas só encontrou uma calma definitiva, sem rancor sobrando para gastar com ele. Você está me expulsando também, então. Igualzinho eu fiz com você. Não, Rafael. Eu tô só fechando uma porta que você mesmo abriu. A diferença é que eu não vou fazer isso na chuva, na frente dos vizinhos, com alguém do meu lado rindo de você. Ele assinou os papéis do divórcio um por um, a caneta pesando mais do que qualquer caneta deveria pesar, e quando terminou, ficou olhando para Helena por um tempo comprido, como quem tenta gravar uma última imagem antes de fechar de vez um capítulo. Eu errei feio com você, Helena. Sei que isso não muda nada agora, mas precisava dizer pelo menos uma vez, olhando para sua cara. Obrigada por dizer. De verdade. Mas isso não muda o fato de que você teve 2 anos inteiros para dizer a mesma coisa, quando ainda importava. Rafael assentiu, sem discutir, guardou a própria cópia dos documentos numa pasta velha que ele trouxe debaixo do braço e caminhou até a porta devagar, parando um instante antes de sair. Que você vai fazer agora, com tudo isso, com o prédio, com a empresa, com a vida toda que sobrou? Helena olhou pela janela panorâmica, para a cidade que se estendia lá embaixo, iluminada pelas primeiras luzes da noite que começava a cair. Vou viver. Rafael, isso é tudo que eu quero fazer agora. Só viver,
Sem precisar pedir licença para ninguém, Ellie saiu sem responder mais nada e o clique suave da porta fechando atrás dele soou para Helena. Mais definitivo do que qualquer grito, qualquer briga, qualquer cena que os dois pudessem ter feito nos últimos meses inteiros. As semanas seguintes passaram num ritmo diferente, mais leve, do jeito que só quem já viveu tempo demais sob peso consegue reconhecer quando o peso finalmente sai de cima. Helena voltou a desenhar sem esconder o caderno de ninguém, espalhando esboços pela mesa da cobertura sem medo de julgamento, e Otávio, aos poucos, foi se tornando menos um benfeitor distante e mais alguma coisa parecida com família de verdade. Do tipo que se escolhe, não do tipo que se herda por acidente de sangue. O senhor nunca vai me contar a história completa daquele anel, vai? Vou, sim, doutora. Um dia desses, numa tarde tranquila, sem pressão de assembleia nem imprensa. Prometo, Cecília aparecia quase toda sempre com alguma comida caseira debaixo do braço, e numa dessas visitas, sentada na varanda olhando a cidade lá embaixo, comentou, meio de brincadeira, meio a sério, que Helena parecia 10 anos mais nova, desde que tinha voltado a ser dona da própria vida. Você tá diferente, sabia? Não é só o prédio, nem o dinheiro. É outra coisa. É liberdade, Ceci. Simples assim, eu esqueci como era ter isso na consulta seguinte. O médico que acompanhava o tratamento de Helena há mais de 2 anos entregou o resultado com um sorriso que ele raramente permitia aparecer no rosto durante o trabalho. Os exames vieram excelentes, Dona Helena. Melhor resultado desde que a senhora começou comigo. Seja lá o que mudou na sua rotina esses últimos meses, continua fazendo, porque está funcionando muito bem. Helena saiu da clínica com um passo mais leve do que tinha tido em anos. O sol da tarde batendo direto no rosto, sem que ela precisasse desviar o olhar de nada, de ninguém, de nenhuma sombra à espreita atrás dela. Ligou para Otávio assim que entrou no carro, a voz carregando uma alegria que ela mesma achou estranho sentir depois de tanto tempo, sem sentir nada parecido. O médico disse que os exames vieram excelentes. Ótima notícia, doutora. Merecida, aliás. Aproveita que eu também tenho uma novidade boa para contar quando a senhora chegar. A novidade era simples, mas pesava mais do que qualquer contrato assinado nas últimas semanas. O conselho do edifício Aurora tinha aprovado, por unanimidade, renomear a ala renovada do prédio, aquela mesma que Helena tinha projetado anos atrás escondida atrás de um pseudônimo, colocando o nome verdadeiro dela numa placa de bronze na entrada principal, visível para qualquer pessoa que passasse por ali de agora em diante, a Helena Duarte. Sem esconderijo, sem intermediário, sem descrição forçada. A senhora não precisa mais se esconder atrás de iniciais, doutora. Achei que já passou da hora do seu nome aparecer inteiro em algum lugar que importa. Na tarde da inauguração da placa, pequena, sem festa grande, só um punhado de gente que realmente importava reunida na entrada do prédio. Helena passou a mão devagar sobre o bronze recém-instalado, sentindo o relevo das próprias letras sob os dedos. Um gesto que carregava mais peso do que qualquer assinatura de contrato tinha carregado até ali, naquela mesma noite. Depois que os últimos convidados foram embora, Otávio chamou Helena para sentar com ele na varanda, o mesmo lugar onde meses atrás ela tinha reparado, pela primeira vez, o gesto dele mexendo no anel antigo sem perceber. Prometi contar a história desse anel, lembra? Acho que hoje é um bom dia para isso. Ele tirou o anel do dedo devagar, entregando para ela examinar de perto, as iniciais gastas pelo tempo ainda visíveis se a luz batesse do jeito certo. Era para ser o anel de noivado da sua sogra, Amélia, há mais de 30 anos. Cheguei a comprar, guardar, imaginar o pedido inteiro na cabeça, antes da gente terminar por orgulho bobo de gente nova, do jeito que eu já contei. Nunca consegui devolver, nunca consegui vender, nunca consegui nem guardar numa gaveta longe da vista.
Usei esse tempo todo, sem coragem de admitir para mim mesmo o motivo. Por que o senhor está me contando isso agora? Porque acho que já não preciso mais carregar esse peso sozinho, doutora. E porque a senhora, de um jeito estranho, virou a filha que eu nunca tive coragem de criar, do mesmo jeito que o Rafael virou o filho que eu nunca tive coragem de assumir. Guardar segredo só adoece a gente por dentro, devagar, sem avisar. Eu aprendi isso tarde demais. Helena devolveu o anel para a mão dele, fechando os dedos dele em volta da própria joia, num gesto pequeno, mas cheio de intenção. Guarda ele, senhor Salgado. Mas guarda como lembrança, não como peso. Existe diferença. Otávio sorriu, um sorriso cansado, mas leve, e ficou olhando para a cidade lá embaixo por um tempo comprido, o silêncio entre os dois, dessa vez, sem nenhum segredo escondido dentro dele. Rafael, longe dali, tinha alugado um apartamento pequeno num bairro mais simples da cidade, sem porteiro de luva branca, sem elevador panorâmico, sem nenhum dos luxos que ele passou a vida inteira achando que eram parte automática de quem ele era. Voltou a trabalhar como engenheiro júnior numa construtora média, usando o próprio diploma que tinha empoeirado numa gaveta durante anos de cargo executivo herdado, aceitando corrigir planta de estagiário sem reclamar, aprendendo aos trancos o que significava construir alguma coisa sem sobrenome grande, carregando o peso por ele. Sua mãe visitava de vez em quando, trazendo marmita, porque sabia que ele nunca aprendeu direito a cozinhar sozinho, e os dois conversavam, aos poucos, sobre coisa que passaram décadas evitando conversar. Otávio nunca apareceu de novo pessoalmente na vida dele, mas mandava, de vez em quando, através de Dona Marta, algum livro técnico ou algum convite discreto para a palestra da área, sem cobrar nada em troca, sem exigir aproximação nenhuma, só deixando a porta entreaberta para o dia que Rafael decidisse, por conta própria, atravessar. Ele ainda não tinha atravessado, mas também não tinha fechado a porta de vez. Numa dessas tardes de trabalho, um colega comentou, sem saber de nada da história, que tinha visto uma reportagem sobre a arquiteta que salvou um edifício inteiro na Faria Lima com um projeto genial há quase 10 anos. Já ouviu falar? Helena Duarte. Parece que é o nome dela. Mulher brilhante, viu? Rafael só sorriu de canto de boca, um sorriso sem alegria nenhuma dentro, e respondeu que sim, já tinha ouvido falar, sem entrar em mais detalhe nenhum, guardando para si o tipo de arrependimento que não cabia mais em desculpa nenhuma. 6 meses depois da inauguração da placa de bronze, o edifício Aurora recebeu, no mesmo salão de eventos onde tudo tinha mudado de figura, uma celebração de aniversário da revitalização, e dessa vez Helena subiu ao palco por conta própria, sem precisar ser chamada por ninguém, vestida de um verde profundo que combinava com a segurança nova que ela carregava no corpo inteiro. Há 10 anos, uma jovem arquiteta assinou o projeto que segurou esse prédio de pé, escondida atrás de 2 iniciais, porque achava na época que discrição era sinônimo de segurança. Hoje eu sei que discrição, às vezes, é só medo disfarçado de educação. Não tenho mais medo nenhum de assinar o meu nome inteiro em nada que eu construir daqui para frente. A plateia aplaudiu longo, Cecília no meio dela, aplaudindo mais alto que qualquer outra pessoa, com os olhos molhados de orgulho que ela nem tentou esconder. Otávio, sentado na primeira fila, apoiado na bengala, observa tudo com o mesmo sorriso pequeno e contido que Helena tinha aprendido, com o tempo, a reconhecer como a versão dele de felicidade plena. Na manhã seguinte à celebração, antes de qualquer compromisso de agenda, Helena pediu que o motorista a levasse até o cemitério onde o pai dela tinha sido enterrado, um lugar simples no interior, sem mármore chique, sem escultura grande. Só uma lápide modesta que ela mal visitava nos últimos anos por falta de tempo, ou por falta de coragem de encarar tudo o que aquele nome gravado na pedra representava. Otávio insistiu em acompanhar,
apoiado na bengala, o terno de sempre substituído por uma roupa mais simples, quase informal, que Helena nunca tinha visto nele antes. Os dois ficaram parados diante da lápide por um tempo comprido, sem falar nada, só o vento fraco do campo mexendo nas árvores ao redor. Ele ficaria orgulhoso de você, doutora. Do jeito que a senhora virou o próprio jogo, sem perder a decência no meio do caminho. Ele ficaria orgulhoso do senhor também, por pagar aquela dívida antiga do jeito certo, depois de tanto tempo. Não com dinheiro, com verdade. Otávio riu baixinho, um riso cansado, mas verdadeiro, e colocou a mão de leve no ombro dela, um gesto quase paterno que os dois já tinham aprendido a trocar sem estranhamento nenhum. Seu pai sempre dizia que dívida de verdade não se mede em dinheiro nenhum. Acho que ele tinha razão. No fim das contas, eles ficaram mais um pouco ali, em silêncio, antes de voltar para o carro, deixando para trás um buquê simples de flores do campo, escolhido por Helena na beira da estrada, sem nenhum arranjo chique de florista, só flor de verdade, colhida com as próprias mãos, depois do discurso, depois dos cumprimentos, depois de toda a gente importante ter ido embora, levando taça vazia e sorriso de circunstância. Helena subiu sozinha até a cobertura do prédio, o mesmo trajeto que tinha feito meses atrás, molhada, cansada, carregando 2 malas e um vidro de remédio guardado na bolsa. Dessa vez subiu de salto, com o vestido verde ainda impecável, sem pressa nenhuma, sem medo nenhum, esperando do outro lado da porta. A varanda estava vazia quando ela chegou, só o vento fraco de sempre mexendo nas cortinas leves, e a cidade inteira estendida lá embaixo, piscando luz feito sempre tinha piscado, indiferente a tudo que mudou na vida de uma mulher só nos últimos meses. Helena encostou os 2 braços no parapeito de pedra, o mesmo parapeito onde Otávio tinha mexido no anel sem perceber, e ficou ali parada, respirando o ar da noite devagar, sem nenhuma pressa de entrar. Tirou do bolso o celular, abriu a câmera e fotografou-se à vista só para guardar, sem legenda nenhuma, sem plateia nenhuma esperando para ver. Guardou o aparelho de volta, olhou mais uma vez para a placa de bronze que dava para enxergar, iluminada, lá embaixo na entrada, com o nome inteiro dela gravado em letra firme. Do corredor, Cecília apareceu com 2 taças de espumante, entregando uma para a amiga sem precisar perguntar se ela queria brinda comigo. Você merece um brinde de verdade hoje, não só aplauso de gente que mal te conhece. Helena pegou a taça, encostou de leve na de Cecília, o tilintar do vidro soando limpo no meio do silêncio da noite. Um brinde a quê, Ceci? A você ter voltado inteira, do jeito que quis, na hora que quis, sem precisar da permissão de ninguém. Helena sorriu, bebeu um gole pequeno e ficou olhando para a cidade lá embaixo mais um pouco, guardando aquele instante exato, sem nenhuma pressa de guardar em outro lugar além da própria memória. Lá embaixo, a cidade continuava o mesmo corre de sempre, buzina longe, luz de neon piscando em algum letreiro de bar. Gente desconhecida vivendo vida nenhuma delas sabia que tinha virado de cabeça para baixo naquele mesmo prédio meses atrás. Helena ficou colhida até o espumante esquentar na taça, sem vontade nenhuma de descer, sem vontade nenhuma de estar em outro lugar do mundo, além daquela varanda que agora, de vez e para sempre, tinha o nome dela em cada papel que importava. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa jornada inteira comigo. Deixa nos comentários qual final você achou mais justo para essa história e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem uma virada nova esperando por você aqui.